Olá, esta live é promovida pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, com toda a diretoria e equipe que está em home office neste período de distanciamento social. O objetivo do CESP com essa iniciativa tem sido enfatizado pelo nosso presidente Murilo Pinheiro, que é contribuir com um debate público de alto nível utilizando as ferramentas disponíveis. Eu sou Alexandra Justo, gestora da área de oportunidades da engenharia da entidade. Terei o prazer em conversar com Tiago Mavichian, CEO da Companhia de Estágios. A nossa live vai tratar do tema Processos Seletivos Virtuais, como garantir seu lugar no mercado em tempos de distanciamento social. A pauta da nossa conversa é como, em meio à pandemia do coronavírus, os profissionais e estudantes da engenharia podem se colocar da melhor forma para buscar uma oportunidade no mercado de trabalho. Desde já, eu desejo uma excelente live a todos e tenho um grande prazer de convidar o nosso colega Tiago Mavichian para estar nesta live conosco. Olá, Tiago, boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, Alexandra, tudo bem? Prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite e boa noite aí a todos. Nós estamos muito felizes em poder te receber esta noite em nossa casa e nós também na casa da Companhia de Estágios, tá certo? É isso aí. Tá certo. Tiago, inicialmente eu quero parabenizá-los pela iniciativa da Companhia de Estágios em apoiar a causa #NãoDemita. Para nós do CESP, isso é muito importante, saber que vocês, grandes parceiros que estão conosco há um bom tempo, traz essa visão. Então, eu queria parabenizá-los e eu também gostaria de parabenizar agora virtualmente, né? Fizemos isso por e-mail, mas virtualmente, em função da recente certificação que vocês conquistaram da Great Place to Work, que nós que somos da área de gestão de pessoas, sabemos que não é uma certificação simples, né? E eu queria que você pudesse compartilhar um pouco essas ações do hashtag Não Demita e da certificação de vocês. Por favor, esteja à vontade. Legal, Lebo. Obrigado de novo pelo convite, é um prazer falar com vocês. Falar com todos aí que estão nos assistindo. A Companhia de Estágios, desde o começo da crise, ela escolheu adotar uma postura, né? E foi uma postura positiva, foi uma postura propositiva, né? De trabalho. Então, nós criamos uma página, que é a Juntos e Conectados, que reúne lá todas as ações contra a crise. Então, tem notas técnicas, tem vídeo, tem a case, tem uma série de conteúdos muito legais. E o movimento Não Demita é um movimento que grandes empresas lançaram, começou muito tímido, com poucas empresas, e foi tomando forma, que é um movimento onde as empresas se comprometem a não demitir, a não mudar os quadros de profissionais durante esse período de crise, porque a gente sabe que vai passar, é uma questão de tempo, mas vai passar. Então a gente aderiu isso como um movimento que fazia parte de todo um ideal anterior, né? Que é um ideal de você trabalhar para a crise passar e não esperar a crise passar. O Great Place to Work foi muito legal porque a gente vende, né? A gente apresenta para os clientes soluções que mostram, que dão para os clientes a melhor experiência do candidato, a melhor experiência na jornada dele, né? Dentro do processo de seleção. E aí, a gente fala muito e vende isso, e o legal do selo foi que mostrar que a gente está fazendo isso em casa, né? A gente está fazendo dentro de casa para depois apresentar para os clientes e mostrar como você realmente ter um processo de seleção com uma experiência muito boa para o candidato e depois ter um employee journey, né, uma jornada lá do empregado também muito positiva, né, de maneira que ele reconheça que realmente é um lugar bacana para trabalhar. Então a gente ficou muito feliz com esse selo e obrigado aí pelas palavras. Nós só temos que parabenizá-los, né? A própria certificação do Great Place já fala muito. Para quem não conhece, é uma certificação, pessoal, onde há uma referência e é uma consultoria também mundial que ela fala sobre os melhores locais para se trabalhar.
conquistar essa certificação é algo muito difícil, na verdade, porque demanda uma gestão, protocolos, com uma qualidade de fato bastante superior. E estão aqui os nossos grandes parceiros que conquistaram isso. Parabéns. Sem mais delongas, vamos logo à temática da noite, conversando com os nossos colegas. Eles trouxeram um bloco, né, de temas que a gente pode conversar hoje, e eu queria começar com um questionamento e que você pudesse compartilhar a sua experiência, que como que um candidato, num processo seletivo, precisa se preparar para obter sucesso num formato virtual. Hoje nós sabemos muito do recrutamento smart, que utiliza cada vez mais a inteligência artificial. Isso já acontecia antes da pandemia, né? Me parece que isso acabou explodindo agora. E eu queria que você, que trabalha diretamente com isso, contasse para nós como se preparar para obter sucesso num processo desse. A Muito fala bom. é sua, esteja à vontade. É uma ótima pergunta, Ale. É, os processos cada vez mais, eles vinham se tornando virtuais e digitais. Então, como você bem falou, a gente já tem inteligência artificial acontecendo nos processos e já tem processos gamificados. O que aconteceu com o início da pandemia, né, do Covid, foi uma decisão muito difícil, que os processos não podiam parar. Então, apesar de algumas empresas terem optado por suspender temporariamente os processos, outras não suspenderam. E aí você precisava criar uma solução. Então, parte dos processos antigamente, eles eram digitais, mas parte deles eram presenciais, né? Então você tinha uma etapa ainda de painel, uma etapa de entrevista que era pessoal, uma etapa de documentação que era pessoal, uma etapa de onboarding que era pessoal. E a gente, no meio disso, falou, puxa, a gente tem a decisão então de continuar, nós vamos precisar criar um mecanismo de mudar. Como é que a gente faz um processo 100% digital? E aí a gente começou a construir isso. Para o candidato, é muito importante falar de preparação, né? Então, é muito importante saber que dificilmente as coisas vão ser como antes, né? Não vão ser, e cada vez mais os processos vão ser tecnológicos. Então, algumas dicas para o candidato é justamente se cadastrar em sites e plataformas que são sérios, que divulgam boas vagas, e tentar fazer esse cadastro da maneira mais completa possível. Mas o candidato vê uma série de campos para preencher, e ele fica, puxa, é muito cadastro em muito lugar, com muitas informações. Mas a inteligência artificial e todos os filtros, eles vão usar as informações que estão no cadastro para poder fazer a identificação e a leitura. Então, quanto mais completo tiver o seu cadastro, mais chance você vai ter de ser mapeado e enxergado, né, e considerado pela ferramenta. Então, uma das sugestões é que você faça o cadastro de maneira completa. Se você falar, puxa vida, eu estou buscando uma vaga de estágio, né? Não tenho experiência anterior, né? O que eu posso colocar? E a gente sempre sugere para que os candidatos coloquem trabalhos voluntários que eles tenham realizado iniciação científica que ele tenha feito na faculdade, ou alguma participação em algum diretório acadêmico, alguma atividade extracurricular, algum intercâmbio. Tudo isso vai mostrar muito de quem é o candidato. Né? Por exemplo, alguém que mudou de cidade ou de estado para fazer faculdade, né? Teve que morar em república. Então, isso vem com um pacote junto, né? Uma série de skills que o candidato acaba adquirindo. Então, a nossa dica é, faça o cadastro de maneira completa e não subestime nenhuma experiência de vida que você já tiver passado para colocar lá no seu cadastro. Tiago, comenta um pouco conosco. Hoje nós falamos tanto da tal das palavras-chave, que nós somos encontrados e a própria inteligência artificial nos encontra muito pelas palavras-chave. Você poderia conversar um pouco sobre isso? Que palavras-chave hoje a gente observa que são mais atentas, que a própria engenharia poderia utilizar, melhor utilizar. Conversa um pouco conosco sobre a tal das palavras-chave. Legal. Existem dois modelos de sistema que o RH basicamente usa. Um modelo de sistema onde você tem buscas por filtros e por palavras-chave. Então, quando o RH vai buscar alguém, por exemplo, que tenha feito um determinado curso, ele vai colocar o nome daquele curso, ou o nome daquela faculdade, ou o nome de tal experiência. Então, por exemplo, eu preciso de alguém que tem AutoCAD, ele vai colocar lá AutoCAD entre aspas, ou vai fazer um filtro com AutoCAD. Por isso a importância de preencher o cadastro completo.
Essa é uma linha de atuação. Outra linha, que é a inteligência artificial, ela vai fazer uma leitura mais completa do perfil do candidato. Então, com base em machine learning, né? Então, nas decisões que foram tomadas anteriormente, nos dados que estão no cadastro e no que a empresa está procurando, a ferramenta vai fazer um cross, vai tentar fazer o match de perfil entre o candidato e o que a empresa está procurando. E a ideia, o mercado tem caminhado para isso, é muito mais você avaliar valores, você avaliar comportamentos e competências, primeiro, e depois filtros técnicos. Então, cada vez mais, a importância vai ser a habilidade que você tem, né, de repente, trabalhar em grupo, de se comunicar bem, de ser uma pessoa analítica, com uma boa capacidade de análise, e depois a gente vai avaliar filtros técnicos. Então, nível de inglês, se a pessoa mora mais perto ou não tão perto, esse tipo de coisa que passou a ter menos importância no processo de seleção. É interessante que você comentou até a experiência, né, de morar numa república, a experiência de participar de uma feira dentro da faculdade, uma experiência de um projeto de iniciação científica, de um trabalho voluntário, como você bem comentou, e muitas vezes nós, lá no Oportunidades na Engenharia, nós recebemos o candidato e eles deixam de colocar isso como se não fosse relevante, como se relevante fosse a faculdade e uma experiência profissional. E nós falamos assim, o quanto, na verdade, a gente perde e a gente deixa de inserir, de nos mostrar de fato para o mercado, né? Sim, eu acho que a gente entende que todas as experiências que o candidato tenha passado, mesmo experiências de vida, então cursos livres, uma outra graduação que ele tenha começado, um curso técnico, como eu falei, um intercâmbio, um trabalho voluntário, tudo isso conta e conta muito para compor o cadastro, né, dele. E isso vai ser base, né, para que os filtros e para que a inteligência artificial trabalhem no processo de seleção para convidar esse candidato para uma etapa que eu ia falar pessoal, né, não vai mais ser pessoal, vai ser por vídeo, mas que ele tenha a oportunidade de se apresentar e de conhecer a empresa de uma maneira mais próxima, né? Se tornou um virtual pessoal agora, né? É isso aí, todo mundo teve que se adaptar, quem tinha facilidade, quem não tinha, agora é tudo vídeo. Tiago, nós da área de gestão, nós falamos que os processos seletivos, eles tinham características muito tradicionais, né? Avaliação curricular, testes, entrevistas, mais, no máximo ali, dinâmicas. Eu queria que você dissesse para nós, você começou a verbalizar já um pouco o que mudou, né, nessas ordens, e nós acompanhamos a companhia de estágios e vocês tiveram um case de sucesso de um recrutamento 100% virtual, que é o caso da Sanofi. E eu queria que você pudesse trazer um pouco desses novos formatos, dessas ordens, dessa metodologia, e que você pudesse contar como foi esse processo Sanofi, o que um engenheiro pode se valer do conhecimento que vocês tiveram nesse processo virtual. Muito legal. Bom, o processo seletivo, ele vem mudando de uma maneira muito forte, muito rápida, porque a área de RH, quem é da área de RH sabe disso, sempre foi considerada uma área muito operacional. Então, toda a parte de sistema e tecnologia, ela ia para outras áreas, né? Para a área financeira, para a própria área de TI, para marketing, e demorou um pouco a chegar em RH. Então, o que aconteceu? Você tinha um processo antes de cadastro, você tinha um processo de testes online, então basicamente testes de conhecimentos gerais, lógica e idiomas. E aí você tinha as etapas presenciais, onde você convidava as pessoas para virem, num processo ali com 10, 12, 15 pessoas, por uma dinâmica de grupo, onde o objetivo era avaliar comportamento. Então, você propunha alguma atividade, algum desafio para poder avaliar a forma como as pessoas se comportavam e que habilidades você conseguia enxergar naquelas pessoas. E esse modelo, com a tecnologia, ele passou a ser bastante diferente, né? Você tem a inteligência artificial que passa a identificar as pessoas individualmente, né? Pelo comportamento, pelas decisões. E como isso funciona? Na companhia de estágios, a gente tem, além de um teste comportamental, 2 tipos de jogos. E a ideia é nós mapearmos o comportamento desses candidatos durante o jogo. Então, com base nas decisões do candidato, que o candidato toma durante o jogo, você tem lá um mapeamento de características desse candidato.
E o candidato pode falar, puxa vida, mas com base então num jogo você decide se eu sou bom ou se eu não sou bom? E não é isso. A gente nunca avalia se o candidato é bom ou não é bom. A gente tem que identificar se ele tem ou não uma determinada característica e o nível que ele tem daquela característica. Se ele tem uma característica mais forte ou menos forte. Então não existe candidato bom e ruim. Existe o perfil da vaga e o que a gente entende que para aquela posição seria melhor. E o candidato pode falar, puxa vida, mas só com base em um teste? A resposta também é não. A ideia é que a gente cruze informações. Então, quando a gente abre uma vaga, é legal os candidatos saberem que a analista, a psicóloga, né, ela fala com o gestor, com a pessoa que vai contratar, que vai tomar a decisão final de quem é aquele candidato, para entender como é a área dele, quais são os desafios que tem na área, quais são as características que ele entende que são importantes, o que já deu certo e o que não deu certo naquela área. E aí nós vamos tentar sugerir para o gestor possibilidades. Então é feita uma discussão antes. Feito isso, a gente faz o job posting, né, que é a divulgação da vaga, a postagem da vaga na plataforma e define junto com esse gestor e com esse RH quais são as competências, quais são as características que a gente quer identificar naqueles candidatos. Bom, aí o sistema começa a trabalhar. O sistema trabalhando, ele vai identificar, como nós falamos, filtros técnicos. Então, se eu tenho uma vaga para Recife, eu não posso ter pessoas de São Paulo, por exemplo, que estão estudando e que não têm disponibilidade de mudança. Então, a pessoa tem que dizer que tem disponibilidade de mudança. Ou se ela está cursando, se ela mudar de cidade, o ano provavelmente de formação dela vai mudar, isso impactaria. Então, tudo isso o sistema considera. Se é uma vaga que precisa de inglês, e aqui vale um parênteses, gente, a gente briga bastante com as empresas para não exigir inglês se realmente não for imprescindível, né? Se o candidato realmente não for utilizar. Porque tem empresa que fala, puxa, eu vou elevar a barra do meu programa, eu vou pedir inglês, vou pedir espanhol. E aí o candidato ele entra com inglês e espanhol e ele não usa. E aí existe uma frustração e esse candidato sai. E aí a empresa pergunta, puxa, como é que é a questão de retenção, né? Então, o nosso desafio enquanto RH, enquanto consultoria, é realmente entender quais são as características e competências que são realmente necessárias para aquela posição e negociar isso com a empresa. Então, candidato, a gente faz muito isso para tentar ter uma vaga factível, né? Uma vaga possível, uma vaga aberta para que as pessoas possam mostrar o seu potencial. Bom, feito isso, feita a divulgação da vaga, a ferramenta, então, considera os filtros, como eu falei, de curso, de inglês, de Excel, de lugar onde o candidato mora e assim por diante. Antes dela considerar os filtros técnicos, ela vai considerar os filtros comportamentais. Então, com base naquele alinhamento que nós fizemos lá com o gestor, nós vamos setar na ferramenta quais são as características e as competências que a gente gostaria de identificar naquele candidato. E a ferramenta vai ajudar a gente a fazer isso. Né? Como? Ela vai avaliar o resultado do jogo. Então, com base nas decisões que o candidato jogou, ela vai dizer, puxa, esse candidato ele tem uma característica de comunicação muito forte. Né? E como é que a gente sabe disso? Com base nas decisões que ele tomou no jogo. E o jogo é muito legal porque é uma forma lúdica. Então, é diferente de fazer uma pergunta para você, né? Alexandra, o quão comunicativa você é, né? E aí você sabe que é uma vaga para a área de marketing, você vai falar, não, eu sou muito comunicativa, né? E vai gesticular e tudo mais, porque você ensaiou em casa, se preparou, você fez sua lição de casa, você estudou sobre a empresa. Então, a gente fala que, para um processo de seleção, o candidato, ele consegue se preparar, porque ele consegue estudar sobre a empresa, ele consegue pesquisar sobre a área. Se ele for ligado, ele já vai ver o nome do gestor, procurar o gestor lá no LinkedIn, adicionar. Ele vai fazer a lição de casa dele. Isso conta ponto. Mas com o jogo você não consegue ensaiar. Você não consegue montar, né, numa persona e fazer aquilo como se fosse um teatro. É muito difícil, porque o jogo é lúdico. Então você consegue mostrar e tomar as decisões que você tomaria de verdade na vida real. E isso é muito legal, porque se você pode falar, puxa vida, mas eu não passei no processo de seleção, né? E isso não é uma notícia de todo ruim, porque quando você entra na empresa, você precisa dar certo. Então, não é só a empresa que quer que você dê certo. Você quer dar certo. E se você entra num lugar onde não é o ambiente que você busca, onde não é um ambiente que você vai conseguir crescer, se desenvolver ou desempenhar bem o teu trabalho, você vai ficar insatisfeito. Então, a ideia é acertar. E quando esse acerto existe, é bom para a empresa, para a área, para o candidato.
Então, mostrar quem você é num processo de seleção, que é uma frase muito chavão em RH, né? Qual a dica? Mostra quem você é. Ela vale porque isso vai ajudar o RH e o gestor a tomarem a decisão correta. E lembrar que o candidato também avalia, né? Então, quando você vai até a empresa e pergunta sobre a área, sobre o desafio, sobre as atribuições, e gestores adoram que vocês façam isso, então essa é uma dica muito legal, mostra que você está interessado e que você escolhe e tem clareza do que você quer. E se você não tiver clareza, você pode perguntar. Então, o gestor vai gostar bastante disso. Voltando para a etapa de seleção, para concluir a resposta, Lê, a inteligência artificial, então, vai buscar as competências e os comportamentos com base no jogo, com base no teste comportamental, com base em algum outro teste que você tenha feito, né? Então, as empresas podem ainda utilizar testes diferentes no processo de seleção, dependendo da área. E aí, com base nisso, você vai ser convidado para uma etapa presencial, que não é mais presencial, é virtual, mas vai ser provavelmente uma etapa por vídeo, onde você vai falar com o pessoal da consultoria ou com o pessoal do RH, para depois ter um bate-papo final com o gestor. Então, o processo ele é feito em etapas, é um funil, né? Então, você tem lá uma série de inscritos, né? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 inscritos. Você tem aquelas pessoas que atendem aos requisitos mínimos da vaga, né? Então, que é do curso que a empresa procura, que mora na localidade que a empresa procura, que tem o inglês se for necessário, e assim por diante. E aí você passa por uma etapa de avaliação comportamental. Então, aquelas empresas que a ferramenta identificou aquelas pessoas, desculpe, que a ferramenta identificou que tem as competências, vão ser convidadas para uma etapa de conversa, que pode acontecer com a consultoria ou com a RH e depois com o gestor. Nós fizemos uma pesquisa já há 4 ou 5 anos consecutivos, que é a pesquisa do nosso blog, que é o Carreira e Mercado. Sim. E a gente pergunta o que o candidato mais odeia no processo de seleção. E o top 3, aí agora vocês me falam se vai bater, manda aqui nos comentários, se vai bater com o que vocês mais odeiam no processo de seleção. São processos com muitas etapas, então o candidato odeia, né? Porque ele tem que fazer muita coisa, ele odeia isso. Processos longos, aquele processo que você esquece que você se candidatou, né? E quando o cara te dá o retorno, você fala, puxa, nem lembrava mais. Que vaga é essa? Para onde é mesmo? Exatamente. E o assim, o primeiro lugar, né? Que é não receber feedback. Então, as empresas que prometem feedback e não dão retorno, o candidato fica louco da vida. Então, com base nessas 3 coisas que os candidatos mais odeiam, que são processos longos, processos com muitas etapas e não receber feedback, a gente tentou construir os nossos processos de uma forma enxuta, para que eles fossem processos de alto impacto e que proporcionassem uma experiência muito positiva, né? E o jogo entra aí, para deixar o processo mais leve, menos formal. E para a gente tentar realmente identificar quem é o candidato. E aí sim você tem a etapa final lá de entrevista com o gestor, para você então ter aquela famosa carta de aprovação, oferta de aprovação para você iniciar na empresa. Então o processo basicamente consiste nessas etapas. Eu falei um pouquinho do modelo antigo, né, que era o modelo de teste, filtro técnico primeiro, e o modelo novo, que é o modelo de comportamento, de soft skills, de valores, que considera mais isso para chamar um candidato para uma etapa presencial, virtual, um tete-a-tete. Tiago, nós estamos aqui contando com a participação de várias pessoas. O engenheiro Murilo, presidente do CESP, está aqui conosco, está aqui, estou gostando muito. Avaliação é por competência e não por conteúdo. O professor Cardoso é uma pessoa muito reconhecida, né, dentro da Poli e também parte do nosso conselho tecnológico. Estamos aqui muito felizes, gente. Vários diretores do CESP, várias pessoas que nós já atendemos também, né, colegas nossos de trabalho. Eu achei muito interessante um comentário da Rita aqui. Houve um tempo em que os processos seletivos eram massacrantes e até humilhantes. Situação terrível, especialmente para um estudante. Isso já ficou para trás? Olha, eu queria poder responder que sim, né? Mas qual é a sua visão, Tiago? Eu entendo que na maioria dos casos, sim, Ale, ficou para trás, né? Eu acho que você consegue trazer, por exemplo, uma atividade lúdica e uma atividade tecnológica e propositiva de formas diferentes. Eu vou dar alguns exemplos. Sim. A companhia de estágios eu acho que até entra,
Pode Desculpa, falar, pode eu acho que falar. até entra numa questão interessante que a gente entraria assim. Nós temos métodos e ferramentas que são utilizadas hoje em dia, e você bem comentou sobre os jogos online, né, as realidades 2D, a realidade virtual 3D, os vídeos, as entrevistas virtuais. Como nós utilizamos isso e colocamos a nosso favor, que acho que é um pouco da linha do que você já vai entrar falando, não é? Fique à vontade. É isso aí, muito bom. A ideia, como a gente falou, hoje se fala muito em Candidate Experience, a experiência do candidato no processo, e também o Employee Isso. Journey, né, a jornada do empregado depois que ele entra na empresa. E quando ele entra, tem que lembrar que tem uma coisa antes, né, que é a experiência dele como candidato. Boa parte dos Sim, candidatos são consumidores. Então, eles compram os produtos das empresas às quais ele está aplicando. E a empresa tem tudo uma formação hoje, né, uma etiqueta de conduta social, de preocupação com pessoas. Então, isso veio também para a parte de candidato. Então, é uma preocupação das empresas hoje fazer um processo sério, um processo transparente, um processo respeitoso. Lembrando que a empresa vai te escolher, mas você vai escolher a empresa também. Então, o mínimo que a empresa pode fazer é transmitir uma informação clara, está aberto a te dar feedback e a responder as suas dúvidas, dizer quais são as regras do processo de forma transparente e te dar um feedback, porque é uma possibilidade da empresa escolher como é do candidato, né? Então, tem candidatos que recebem duas, três ofertas ao mesmo tempo, ele vai aceitar uma e para a outra e para outra ou para as outras empresas, ele vai ter que agradecer o convite. Então, acontece dos dois lados, né? É importante que isso seja feito de uma forma respeitosa. Da mesma forma que a empresa não gosta que o candidato ele aceite a proposta, ele, enfim, começa a dar andamento nas questões, depois ele desiste em cima da hora, ou ele não dá retorno, ou ele não aparece no primeiro dia, e isso acontece, o candidato também fica louco da vida se a empresa promete um feedback num prazo e não dá. e não dá. Então, essa relação tem que ser muito legal. O exemplo que eu ia dar, ele está relacionado a processos de seleção inovadores. Então, assim, cada vez mais os processos vão ser diferentes. Um exemplo que eu posso falar da companhia, nós fizemos o desafio da Rect Benkiser, que é a empresa multinacional inglesa que é dona de Veja, Vanish, Ola, Jontex, Sustagem, enfim, uma série de marcas. Sim, E foi um desafio mundial e foi uma proposta de seleção muito diferente, né? Imagina que a seleção não era uma seleção, era um desafio. E você tinha lá uma problemática social, e cada país tem um problema social, e você ia utilizar um produto da ARB para solucionar aquele desafio. Então, era um desafio com três pilares, né? Divulgação da marca empregadora, promover a marca empregadora, encontrar talentos e gerar inovação, gerar ideias. E aí você tinha uma competição lá em grupo, onde os grupos tinham uma série de regras e colocavam as ideias que eles tiveram para solucionar o problema social daquele país. E isso estava acontecendo mundialmente, numa série de países simultaneamente. A companhia de estágios coordenou essa atividade aqui no Brasil por 2 anos. Esse é um modelo de seleção muito diferente. Então, você está avaliando as pessoas, sim. Então, você vai ter um contato pessoal para você entrevistar e para você falar com a pessoa. Mas o que está sim. sendo avaliado é o nível de engajamento, são as ideias, é a capacidade dessa pessoa de se mobilizar em torno de uma causa. Então, é um modelo de seleção muito diferente. Um modelo de seleção, por exemplo, como o do programa Aprendiz, né, onde você tem uma prova, um espaço curto de tempo, e o grupo precisa chegar numa solução coerente, inovadora e viável economicamente, que é o ponto que pega em todo o processo, né? O pessoal tem ideias Sim, muito legais, mas quando você vai avaliar a viabilidade daquilo, né, econômica, ela é o ponto onde pega. Então, sim. esse é um modelo com jogos, né, com jogo online, ou mesmo jogos, cada vez mais se usa menos, né, esse modelo tem sido usado menos, mas assim, o processo de gamificação ele poderia acontecer com um jogo físico.
por exemplo. Um jogo de cartas, uma competição É isso que eu queria que de você comentasse tabuleiro. um pouco mais. Quando a gente fala de jogos, que jogos são esses? O que o candidato espera? Porque eu vejo que às vezes a pessoa ela conhece a ferramenta muitas vezes, mas o receio, o medo dela não saber o que vai encontrar na hora do processo é o que desestabiliza. E na verdade a gente quer que o candidato esteja cada vez mais seguro de si e dê conta de enfrentar o que se traz. Mas o que de fato o pessoal tem utilizado como jogos, como dimensão 2D, 3D, vídeos. Esses tempos eu atendi uma moça e eu achei muito interessante, porque no processo seletivo, uma das etapas de apresentação, na verdade, era a apresentação dela através do vídeo, né? E ela fez um vídeo super lindo. Sem perceber, ela gravou o vídeo ao contrário. Então, é muito mais a circunstância emocional, né, e a atenção ali do gravar do que o conteúdo. Mas em função disso, de fato, ela também não entrou, ela não conseguiu dar encaminhamento. Então, conta um pouquinho mais para nós dessas metodologias mais inovadoras, que eu acho que agora, no processo seletivo virtual, é o que o pessoal, de fato, daqui para frente, talvez utilize mais. É isso mesmo? Legal, é isso mesmo, Ale. Lá na Tá? companhia de estágio, nós temos dois tipos de jogos. Um deles se chama The Intern Game. É muito legal porque ele simula a vida de um candidato que está procurando estágio. Então, qualquer pessoa que se cadastra na companhia de estágios, no ciadeestágios.com.br, pode jogar esse jogo. Eu já convido vocês a se cadastrarem, a gente tem vagas abertas. Sim, Então, essa semana mesmo a gente abriu um programa para a engenharia civil da Rocontec. São isso. 5 vagas, então foi lançado hoje. Vocês podem lá já acessar e fazer o cadastro. Tem vários programas e vagas abertas. Mas o jogo, The Intern Game, ele é muito legal porque ele simula a vida de um estudante que está procurando vaga e com base nas decisões que o estudante toma, a gente define o perfil comportamental. E aí é bom o estudante jogar e jogar muito à vontade, né? Tomar as decisões. Então você pode se deparar com um jogo 2D, que é um jogo que você vai jogar pelo celular ou pelo computador. E esse jogo vai estar mapeando as suas decisões. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade que a gente usa na companhia é um VR, é um óculos de virtual reality, aqueles óculos que a gente coloca e se sente imerso no ambiente. E a gente tem um jogo que chama Escape Game, que é um labirinto, onde os grupos competem entre si, todo mundo entra dentro do labirinto com óculos, e aí você tem quiz dentro do labirinto, você tem perguntas e respostas, e você tem que escapar daquele labirinto no menor tempo possível. E o desafio é justamente o grupo se integrar e conseguir fazer isso. É muito legal porque, de novo, né, a gente vê o candidato de verdade, a gente vê claramente quem é super competitivo. Tem candidato até que solta um palavrão de tão emocionado que ele fica na disputa. Então, o jogo ele realmente mostra coisas muito, muito legais. O fato é, vocês vão se deparar com processos diferentes, né? Com Sim. jogos ou mesmo com vídeo. A ferramenta mais simples talvez seja o vídeo, onde você vai gravar uma resposta. E aí a dica para quem Aham. vai gravar vídeo é o seguinte: quando o pessoal assiste, o pessoal do RH é muito atento, né? Então, assim, dá para perceber, gente, claramente se vocês estão lendo um papel atrás, né? Tem que prestar atenção no ambiente onde vocês vão gravar. Então, assim, tem coisas muito básicas, do tipo candidato gravando vídeo falando que ele é organizado, é comprometido, e atrás do quarto dele uma bagunça, cama por fazer. Então, não combina uma É coisa com a verdade. outra. E aí, essa preparação básica de vídeo, né? Então, a roupa que você vai utilizar. Então, é importante entender qual que é o dress code, né, da empresa. Então, se é uma vaga para marketing, para comunicação, para área comercial, talvez você vai estar um pouquinho mais descolado. Se é uma vaga para uma área financeira ou para uma empresa que seja mais formal, né, você vai estar mais formal. E para o Então, engenheiro, Tiago? existe um E o dress código code para o de... engenheiro? Então, o engenheiro eu acho que é uma das profissões mais versáteis, porque ele consegue ter uma transição assim absoluta em todas as áreas e consegue se adaptar. Então você vê engenheiros em várias áreas, lógico, principalmente nas áreas core, né, nas áreas efetivamente de engenharia, mas o modelo de trabalho hoje está mudando. Então você vê as pessoas em home office, você vê os escritórios cada vez mais descolados. Então o dress code ele deu uma aliviada, né? Aquele negócio de roupa social está ficando mais para os advogados e para o pessoal da área financeira. Tá certo. Muito bom. De jogos é um pouquinho isso, Ale, que o Sim. pessoal vai encontrar, né, na companhia e talvez em algumas outras empresas. E a forma de se preparar para jogo, né, se alguém perguntar, Aham. é muito difícil você se preparar para o jogo. Né? Eu acho que você se prepara para um processo de seleção.
estudando sobre a empresa, como eu falei, adicionando o gestor no LinkedIn, pesquisando sobre a vaga, entendendo quais são os skills que são necessários naquela vaga, entendendo se você já tem aqueles skills ou não, e eventualmente se o gestor te perguntar, né, e você não tiver, você já tem uma resposta de, olha, eu tenho em tal nível, Sim. ou eu não tenho, mas eu já tenho um plano traçado para desenvolver isso, né? É isso que um Ah, gestor espera ouvir. Então a preparação, ela vai muito nessa linha, para você se dar bem ah. num processo, nesse modelo novo, né, de tudo digital. Tiago, o que não pode faltar num vídeo de apresentação para um engenheiro, para um estudante de engenharia, né, para um candidato como um todo nesse momento? Tá. Quais as dicas do que ter nesse vídeo? Legal. Eu acho que, assim, gente, o básico é olho no olho. O candidato ele precisa ter aquele brilho no olho e aquela vontade, aquela energia. Se a gente pegar um candidato apático ou que não acredita nele mesmo, esse já é um péssimo primeiro passo, né? Então, eu acho que acreditar em você e ter essa energia, essa coisa de positivismo é o básico para você começar a se vender. E depois as coisas básicas, que são o teu nome, a faculdade de curso que você está fazendo, o que na tua trajetória, e aqui eu gosto de separar, né, como a gente faz muita vaga de estágio, não é necessariamente experiência profissional, tá, mas é experiência de vida. Né? Então, o que você já fez que é relevante? Você já fez algum trabalho voluntário, algum intercâmbio, participou de alguma coisa na faculdade, já se engajou com algum tema social? Tudo isso é válido, gente, é experiência de vida e pode ser contado. Uhum. E se for contado com paixão, né, com energia, é, o gestor vai ouvir com atenção. O mais importante foi o que eu falei, né, a questão de você ter aquela vibração e mostrar que você quer, né, que você está aberto a. Isso vai fazer bastante diferença. Tiago, o Lincoln fez uma pergunta aqui para nós, e essa pergunta me foi feita em algumas palestras que nós somos em faculdades, né? E eu achei bem interessante, porque tem muita gente que já trabalha, já atua, né, faz a faculdade de engenharia, tem um registro CLT de anos, não necessariamente na área como engenheiro, e obrigatoriamente ele precisa fazer o estágio, não é a obrigação legal, é mesmo a necessidade de conhecer. E eles dizem assim que eles se sentem muito incomodados em que justificativa eles dão. Eles dizem que existe uma preocupação gigante. Me parece que eles, no ponto de vista muitas vezes financeiro, eles dizem que às vezes estão regredindo, mas eles têm um incômodo muito grande de o que explicar para o selecionador neste momento que talvez o selecionador possa pensar, difícil essa pessoa vir de fato estagiar porque já está trabalhando. Como você é uma realidade que vocês também enxergam na companhia de estágios? Como essa pessoa lidar com essa situação nesse momento da seleção? Legal. A gente já passou por vários casos na companhia, Ale. A gente já teve casos muito legais de seleção de refugiados, por exemplo, de pessoas mais velhas, de pessoas que estavam na segunda ou na terceira faculdade. Então, o que importa, né? Primeiro, o primeiro passo a gente já deu. Os filtros que estão sendo avaliados não são os filtros técnicos. Então, a gente teria lá um filtro de idade, a pessoa estaria eliminada. Sim. São os filtros de comportamento. São as skills, né, as habilidades que as pessoas têm. Feito isso, com certeza o recrutador vai perguntar, né? Puxa vida, você já é casado, você tem família, né? Você tem uma estrutura, você já tinha um salário mais alto. Como que vai ser daqui para frente? O importante nesse caso é demonstrar segurança na resposta e mostrar que é uma decisão pensada, coerente, que você se preparou e planejou essa etapa. Isso vai dar ao recrutador a certeza de que quando chegar lá no gestor, o gestor fala, puxa vida, mas ele vai poder mesmo, né? Ele vai mudar de cidade, ele vai conseguir entrar com essa remuneração. Você realmente mostrar que você quer e que você se preparou para aquilo. Então, não só mostrar que quer, mas mostrar que você se preparou para aquilo. Isso vai fazer com que você consiga chegar numa etapa de apresentação na maioria dos processos. Aqui eu queria só fazer um parênteses de uma coisa que eu Sim, lembrei, Ale. Tem claro. muita gente que fala assim, puxa vida, a pessoa não fala que ela quer a vaga, ela fala, eu preciso muito da vaga. E é importante falar, gente, que o processo de seleção não é uma ação social, é, e é muito delicado esse tema, né? É importante você mostrar que Uhum. você quer a posição, que você está preparado para a posição,
que o que você não tem ainda, você está disposto a desenvolver, e que você tem meios você já pensou nisso, então não é só uma resposta que você dá na hora superficial, e falar isso com bastante segurança. Então você nunca vai pedir por uma vaga como se fosse uma coisa que a gente dá e distribui igualmente para as pessoas. Não, não é assim. O mercado ele vai avaliar entrega, comportamento e competência. O que você pode mostrar? Ninguém é completo, então ninguém tem todas as competências e num nível muito alto. Então todo mundo tem um lado, de repente, mais analítico, mas precisa desenvolver a comunicação. O outro tem mais comunicação e precisa ser um pouco mais focado. Isso sempre vai acontecer. E uma vaga vai querer um mais analítico, outra vaga vai querer o que se comunica e tudo bem, né? O importante é que você mostre que você tem consciência do teu perfil e que você está preparado para aprender, para correr atrás, para se desenvolver no que falta, que você quer esse desafio. Né? Então é muito mais uma postura de eu consigo, eu quero, conta comigo, né? Eu estou disposto a, do que uma postura de eu preciso muito dessa vaga. Né? Essa é uma dica importante. A gente sempre complementa. O eu acho que você deixe de lado, ou você traga a sua verdade, né, que assim de fato você vai ter mais chances. Mas tem que ser a verdade mesmo, né? Se sabe ou não, ela precisa estar ali na sua melhor intensidade. Nós começamos a entrar no momento da live que a gente então começa a discutir as avaliações comportamentais. Né? Então a gente começa a falar sobre posicionamento. Eu vi aqui várias pessoas verbalizando, né? Puxa, se não tiver uma boa comunicação, é algo que de fato possa te prejudicar nesse momento. E a gente começa hoje a orientar os candidatos a se autoconhecer, a estudar mesmo a inteligência emocional, se apropriar dela, né? Principalmente neste momento que a gente está lidando com a pandemia, não é tranquilo para ninguém, ainda mais neste momento, né? Conseguir a vaga e, de fato trazer todo esse equilíbrio, né, que nós queremos também ofertar para as empresas, né, e as empresas também têm uma expectativa, apesar de saber o que está acontecendo, também tem essa expectativa. Mas existe um grande medo que nós, trabalhando na área de gestão, nós sabemos que é, na verdade, as entrevistas por competência e as avaliações comportamentais. Eu queria que você falasse um pouco mais, porque às vezes o candidato ele vai tão tenso e ele conhecia o assunto, ele acaba não se destacando. E eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois eixos, que como você comentou, hoje nós não queremos volume, nós queremos hoje talentos. Então, muitas vezes as entrevistas comportamentais, os processos comportamentais de avaliação e as entrevistas por competência têm vindo até antes, né, do que as avaliações técnicas. Comenta um pouco conosco sobre isso, Thiago. Legal, muito boa pergunta, Ale. Como a gente falou, o processo tem foco em comportamento e em competência. Como é que um recrutador avalia isso, né? A gente começa primeiro com mapeamento, entendendo se aquela competência ela realmente é necessária para aquela posição e em que nível ela é necessária. Então, tem exemplos básicos. Né? Você vai ter uma pessoa da área de vendas, você vai precisar de uma pessoa que se comunique bem, que tenha uma habilidade relacional, né, muito boa. Talvez tenha que ter um bom trabalho em equipe. Enfim, nós vamos mapear. E vamos mapear também qual é o nível, né? Qual que é a competência mais importante, né? Sem ela, realmente, é muito difícil a pessoa se dar bem na posição. Feito isso, a gente tendo clareza do que a gente precisa identificar para aquela posição, por isso que a Lê falou que o autoconhecimento é importante, realmente você precisa entender, né, o que você faz bem. Então, quando o pessoal pergunta, puxa, quais são os seus pontos fortes, né? O que você faz bem, né? E aquilo que você não faz tão bem, que você precisa, de maneira pessoal, melhorar. Tem um pouco a ver com isso. O recrutador ele vai fazer uma série de perguntas para entender como você se comportou em determinada situação. Então, ele vai pedir para você trazer um exemplo, e com base nesse exemplo, de alguma coisa que você viveu e passou, ele vai destrinchar isso, investigar um pouquinho isso. Poxa, como é que você agiu? Qual foi a tua postura? Qual foi o teu papel? Né? O que você sentiu naquele momento? Ou ele pode fazer o contrário, em vez de investigar uma situação, ele pode propor uma situação hipotética, dizendo, olha, aqui na empresa a gente tem uma situação assim, de conflito, ou uma situação de negociação, o que você faria nesse caso? E aí o candidato, normalmente, ele não pensa, né? Ele já responde.
E esse ímpeto de resposta, ele é interessante porque ele vai mostrar o que de verdade a pessoa faria, né? E aí o recrutador ele não faz só uma pergunta, normalmente ele faz 2, 3 perguntas para confirmar a mesma informação em momentos diferentes do processo. Às vezes até naquele quebra-gelo, né? Um pouco do papel do recrutador é fazer o candidato se sentir à vontade. Então a ideia não é que o processo seja tenso, é que seja uma conversa. O candidato pergunte sobre a empresa, sobre a vaga, sobre as oportunidades, o desafio, e o recrutador conheça um pouco aquele candidato, a vida daquele candidato, o que aquele candidato busca, almeja, e para isso ele vai fazer essas perguntas. Então a forma de a gente identificar competência, além dos testes, né, e dos jogos, isso é muito importante falar, a decisão nunca é tomada com base em só uma avaliação. Você tem a etapa online, você tem a etapa com a consultoria, você tem uma etapa lá com o gestor. Então, quando é tomada uma decisão, normalmente, né, se acerta, a gente trabalha para isso. Por quê? Porque foram várias etapas de checagem para a gente ter certeza de que aquele candidato tem aquelas competências necessárias para aquela posição. A boa notícia é, competência se desenvolve, né? Então, você consegue melhorar algumas coisas. Eu mesmo, vou me usar aqui como exemplo, sempre fui muito tímido. Eu cheguei a dar aula por 2 anos em faculdade. Então não tem como você ser tímido e dar aula, né? Então você precisa desenvolver a habilidade de se comunicar. É lógico, Sim. talvez não seja, você não vai ser o melhor comunicador do mundo, ok, né? Mas você precisa fazer isso de uma maneira minimamente bem. Respondendo uma das perguntas, todas as posições hoje, pelo momento que a gente vive, né, de trabalhos em squad, né, de microserviços, de microentregas, de um ambiente muito, muito rápido, você tem a necessidade de ter equipes ali multidisciplinares, né, com formações diferentes, que vão trabalhar integradas e que vão entregar rápido e projetos que são mensuráveis. Dado a necessidade, dado o cenário, você, enquanto profissional, precisa pensar, eu consigo trabalhar assim? Né? Eu me encaixo nesse modelo? O que falta para mim me encaixar nesse modelo? O que eu tenho que fazer para adquirir essas competências? Então, mesmo um engenheiro, que é conhecido no mercado por ser um cara muito inteligente, analítico, ele vai ter que sim ter alguma habilidade, né, de trabalho em equipe, de comunicação, para atender ao modelo atual de trabalho. Né? Não vai ser aquele engenheiro que atua em vendas, por exemplo, que aí precisa ser um cara super comunicativo, mas essa habilidade de comunicação, como perguntaram aqui, ela é necessária hoje para todas as posições. Né? Uhum. Finanças, enfim, qualquer área é necessária. Tiago, eu estou vendo aqui a participação, né, do pessoal, então assim, parabéns pela companhia, pela abordagem dos conteúdos relevantes. Eu vi Super uma legal. pessoa, estamos na era das soft skills, professor Cardoso aqui, com certeza, trazendo e compartilhando conosco, né, a nossa verdade. Engenheiro precisa saber se comunicar. Olha, a gente vai já já falar disso aqui, dessa soft skill bastante importante. O pessoal aqui comentando que há 20 anos o processo seletivo que participou, está lembrando de processos seletivos que participou há 20 anos, então acredito que tenham mudado alguma coisa de lá para cá, né? Naquela época, eu digo que a gente não, que a gente parece que ia duro para a entrevista, né? E a hora que dava aquela redação para a gente responder, a gente até tremia na base, né? Parabéns pelos conteúdos bastante relevantes. Ah, o Rafael, Paulo Rafael, essa era uma dúvida que eu tinha, pontos-chave sendo abordados pela Renata. Então, bom, eu estou achando aqui que nós estamos atendendo ao objetivo da live. Vamos então dar continuidade. O que nós devemos saber, Tiago, sobre as soft skills? Alguma alguma orientação em especial para a geração Y, para os millennials? E daí eu coloco aqui, qual a dica especial do CEO Companhia de Estágios para os estudantes e para os engenheiros? Então, o que você percebe de... Vamos mudar um pouco de nome, se a gente puder trazer... Que soft skills são essas que nós estamos verbalizando? Porque nós Legal. somos da gestão e a gente diz, eu conheço, eu sei o que é, mas quando fala soft skills e competência, a pessoa fica assim, mas o que será essa competência, né? Então, se a gente puder trazer alguns nomes aqui, Tiago, e trazer para a pauta da engenharia,
quais as soft skills são mais bem-vindas para a geração que hoje a gente está trabalhando muito com a seleção e para o nosso público da engenharia? Legal, muito bom. É verdade, Ale. É, as competências, né, as características que as empresas mais buscam identificar nos candidatos, a gente mapeia isso nos nossos processos de seleção. Hoje, basicamente, estão relacionadas a trabalho em equipe. Então, a capacidade da pessoa de realmente trabalhar bem em time, contribuir com o time e assumir o papel dela no time. Aqui é importante falar que um time tem papéis diferentes, né? Então, você vai ter a pessoa que vai liderar e coordenar. Você vai ter a pessoa que tem um perfil mais de execução, que é aquele braço direito, aquele cara que vai entregar, né? Cara que vai apresentar muito bem, que vai vender, que vai dar um show ali na hora de apresentar. Aquele perfil que é um perfil de análise, que é um perfil que vai se atentar aos detalhes, que vai fazer a revisão. Então, vejam, você tem aqui perfis diferentes, né? Todos no mesmo Diversas. time. Agora, uma coisa eles têm em comum, né? É a capacidade de trabalhar em time. Então, isso é muito, muito importante, porque nos modelos atuais de trabalho é o que tem acontecido. Outras características é a capacidade, como nós já falamos aqui, de se comunicar, de se apresentar bem. Então, você não precisa ser o Silvio Santos, né? Mas você tem que ter a habilidade mínima de apresentar um projeto numa reunião, porque em algum momento isso vai acontecer. E a tendência atual é que isso aconteça cada vez mais, né? Você vai ter cada vez menos pessoas trabalhando sozinhas, que o trabalho não depende de ninguém, ela não se relaciona com ninguém, ela faz, entrega, pronto, acabou. Então, isso vai diminuir, está diminuindo ao longo do tempo. Né? A questão de capacidade analítica, né? Então, aquela pessoa que é super concentrada, que consegue analisar números, encontrar padrões, para algumas funções isso é muito importante. Então, é uma skill que é valorizada. E todo mundo tem isso, é que alguns têm mais, outros menos, né? Mas para algumas Sim. posições é necessário um nível maior. Questão de organização. Então, hoje a gente falou de modelo de trabalho processual, né? Em equipes de trabalho. Então, se você não tem um processo de organização muito, muito legal, e aqui vale um exemplo, a gente pergunta às vezes, né, puxa, né, como é que é o teu nível de organização, né, como é que você se organiza, né? E a pessoa devolve falando, tá, em casa ou no trabalho? Aí você fala, uou, como assim? E aí a pessoa, você fala, me dá uma nota de 0 a 10, assim, como é que é o seu nível de organização? Daí a pessoa se liga que é uma nota, né? E a pessoa fala, pô, no trabalho um 8, né? A pessoa não quer, né, dar uma nota baixa. Em casa, eu acho que um 5. Então, assim, é importante a pessoa ter clareza de que se aquela função, né, demanda organização, ela vai ter que dar um jeito de ter, né, e de se desenvolver. Talvez usando alguma ferramenta, né, tipo Trello, Kanban, alguma coisa que ajude ela a se organizar, A se organizar. mas é uma skill que também é muito vista em processo de seleção, né? Nível de organização das pessoas. Essas são as mais pedidas. Tem várias, né? Agora, e aquelas que geralmente ainda são gaps para alguns engenheiros e que você sugere, enquanto CEO da companhia de estágios, para os engenheiros, onde você percebe que a engenharia ainda precisa avançar em soft skills? Tá. Eu acho que do engenheiro, por essa imagem de analítico, talvez uma questão de apresentação, de se comunicar, tá? A gente até brinca na companhia, porque o pessoal fala, e aí, como é que foi aquela vaga, tal? E aí a analista fala, puxa, é aquele perfil analítico comunicador, né? Quer dizer, a empresa quer os dois muito, muito altos, né? Então, comunicação é um ponto que os engenheiros podem se dedicar. E o que se espera de um engenheiro é que a parte analítica ele resolva bem, né? Então, se você, por exemplo, na sua graduação, você fez só a graduação, é uma coisa que você vai ter que explicar muito bem no processo, né? Então, puxa vida, durante 5 anos, não consegui fazer inglês. Não tive a oportunidade de fazer nenhuma formação adicional. Então, você tem palestras, você tem cursos, você tem eventos gratuitos. Isso mostra também bastante do candidato, né? Então, minimamente o que se espera é que a pessoa, além de ter feito a graduação, ela tenha feito cursos extracurriculares, formações complementares, tenha buscado um segundo idioma, porque por mais que ela não tenha tudo, ela tenha só alguma dessas coisas, isso mostra que ela teve interesse, que ela foi atrás, né? É muito difícil quando você pega um candidato que em 5 anos fala que ele não conseguiu fazer nenhuma formação complementar. Então, a nossa recomendação invistam em formações complementares, tá? Só a graduação não é suficiente. Sim, E a comunicação é muito importante. tá.
Então, vamos partindo aqui para a nossa última questão da noite. Pós-pandemia, o que o mercado de trabalho vai pedir, segundo a visão do Tiago Machivian? O que esperar dos novos processos seletivos? Essa pergunta é boa e é difícil. Bom, eu acho que o principal, gente, é o mercado vai ver o que você está fazendo agora, né? O que você está fazendo no momento de pandemia, né? Então, você ficou em casa, assistindo TV, sem reagir, né? Isso já vai mostrar muito do teu perfil, né? Então, o que você está fazendo agora vai mostrar. Vai mostrar qual foi a decisão que você tomou. Então, obviamente, o modelo de trabalho vai mudar. Então, nós vamos passar para modelos digitais, a presença em escritório deve diminuir bastante, a capacidade de trabalho em equipe vai ser ainda mais exigida, a integração com tecnologias vai ser muito necessária, e a resiliência do candidato de conseguir tomar uma pancada dessa, né? De mudança de cenário, de uma crise, do tamanho da crise que a gente vive, e de conseguir reagir isso, né, a isso. Então, o que você está fazendo hoje vai ser perguntado e vai contar muito para dizer quem é você, que competência você tem, né, que decisão você tomou nesse momento de crise. Então, a nossa dica é se mexe, né? Faz alguma coisa, começa a buscar conteúdo, começa enfim, melhorar networking, se relacionar com as pessoas, ler, buscar novas formas de fazer, porque uma coisa é certa, né? A velocidade da mudança já era muito grande e ela vai ser ainda maior. As pessoas mais próximas sabem, né? Meu filhinho está agora com 9 meses, mas eu lembro quando eu ia ter o filho, a pessoa estava com medo de engravidar porque tinha Zika e essa crise da Zika, do Zika Sim, vírus. Quando eu tive o Pedro e ele nasceu, não podia visitar as pessoas porque estava com surto de sarampo, né? Que ainda existe. E agora o verdade. Covid. Quer dizer, no intervalo de 1 ano e meio, 2, olha quanta coisa aconteceu, né? E por quanta coisa a gente tem Sim. que passar e se adaptar. Então, a gente precisa começar a fazer isso agora. A pergunta vai ser literalmente o que você fez na pandemia e me mostre, né? Exatamente. Tem que dar exemplo para mostrar e convencer o recrutador. Tiago, em nome do CESP, eu agradeço imensamente a sua participação. A gente que agradece. Foi um privilégio. Eu queria dar uma dica para o pessoal, uma Por dica, não, uma favor. recomendação. A gente está com bastante vaga aberta, gente, na companhia de estágios. Quem não tem Sim, cadastro, faz o cadastro. www.ciadestagios.com.br. Tem bastante vaga lá para engenheiro. A gente tem o blog, como eu falei, que é o Carreira em Mercado. E lá na página da companhia de estágios tem um botãozinho Covid-19. Pode clicar, você não vai pegar o Covid. Você vai para a página Juntos e Conectados, que é a página que tem todas as ações contra a crise. E aí você vai sim. poder ter uma série de conteúdos, tem webinars, tem e-book, tem um monte de coisa legal lá. A gente recomenda o acesso de candidatos e de RHs que estão acompanhando a gente a isso. Eu queria agradecer, eu vi que a gente teve mais de 100 pessoas acompanhando o evento durante essa hora toda. Sim. Em nome da companhia de estágios, falar que foi um privilégio falar com vocês e parabenizá-la, você e todo mundo aí do Oportunidades na Engenharia pela iniciativa e pelo trabalho, impecável, profissional que vocês fazem. Vocês estão de parabéns. Nós que agradecemos de coração. Vou deixar a dica que todas as vagas de engenharia que a companhia de estágios divulga está lá também no Oportunidades na Engenharia, no site do CESP. Com muito carinho nós partilhamos isso toda semana. Também dizer que as inscrições para o curso de LinkedIn gratuito estourou, está bombando as inscrições e nós estamos prorrogando as inscrições até o final do mês de maio, mas quem já se cadastrou já pode começar as inscrições, já pode começar o curso amanhã. E muitíssimo obrigado, Thiago, a você, a todos os queridos da companhia de estágio e a você também que nos seguiu, nos acompanhou. Fique ligado na divulgação, porque o CESP continuará com as lives, trazendo outros temas de relevância. Grande beijo, Thiago, muito obrigado pela noite. Valeu, gente. Até. Tchau, tchau. Até!